Antes de Antônio Guterres nas Nações Unidas ou Durão Barroso na Comissão Europeia, Portugal já teve um homem considerado o mais poderoso do mundo na política internacional. Vamos conhecer a história de Pedro Hispano, ou Papa João XXI? Em setembro de 1276, um conclave de cardeais, reunido em Viterbo, na Itália, escolhia como papa o cardeal-bispo Pedro Julião de Lisboa, conhecido nos meios intelectuais e acadêmicos pelo nome de Pedro Hispano. Este tornava-se assim o sucessor de São Pedro, a cabeça da Igreja Latina, bispo de Roma e primaz da Itália, também conhecido como Santo Padre, Santíssimo Senhor, Patriarca do Ocidente, Vigário de Cristo, Príncipe dos Apóstolos, Pastor Universal, Servus Servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Ou, em outra forma mais direta e imediata de dizer, convertia-se, desse modo, no mais importante indivíduo do seu tempo. O grupo de responsáveis pela decisiva missão de escolher o novo pontífice não era muito extenso. Devido às mortes recentes de 2 cardeais diáconos, o colégio de eleitores era composto apenas por 11 elementos. Um número que ficaria, entretanto, ainda mais reduzido, pois um dos cardeais acabaria por morrer enquanto o conclave acontecia. Já outro faltou à chamada por razões desconhecidas, sobrando assim apenas 9 cardeais que ficaram encarregados da decisão eleitoral. 2 desses homens eram cardeais bispos, um dos quais o próprio Pedro Julião. 3 eram cardeais presbíteros, outros cardeais diáconos. Todos eles eram repetentes em eleições apostólicas e vários acabariam mesmo por serem nomeados papas em conclaves posteriores. Deveu-se, pois, a estes homens a escolha de um português como papa da cristandade, na primeira e única vez que tal sucedeu em toda a história da Igreja. Na condição de papa, Pedro Julião passava a ser, de súbito, a máxima autoridade política e religiosa do mundo cristão, o juiz de última instância em todas as disputas, único legislador em matéria eclesiástica, legitimador e derrubador de reis, chefe da hierarquia católica e supremo representante de Deus na terra, com a possibilidade de excomungar e lançar interditos, declarar guerras e também fazer a paz. Sem dúvida, era dono de um poder sem rival na Idade Média. Em certo sentido, a escolha não deixa de ser surpreendente, pois o Papa eleito não pertencia a nenhuma família da nobreza romana, itálica ou gaulesa, cujos membros eram tradicionalmente nomeados para ocupar a mais alta posição da Igreja Católica Romana. Mas talvez aí, paradoxalmente, nessa aparente fragilidade de apoios, se deva procurar uma das razões para a decisão final, emergindo o português como uma via alternativa capaz de assegurar a manutenção dos equilíbrios existentes no interior do cardinalato, que, de outro modo, seriam abalados. Em rigor, é impossível determinar em que medida a combinação dos vários fatores em presença, forças em tensão, reconhecimento intelectual e habilidade política, motivaram a eleição de Pedro Hispano. O que importa sublinhar nesse contexto é que a escolha não era inócua, antes plena de efeitos, significados e consequências. No século em que nasceu, viveu e morreu Pedro Hispano, o 13º da era cristã, o Papa era a principal figura política no concerto internacional de poderes, fruto da preponderância de uma igreja pujante e de um forte programa centralizador desenvolvido pelo papado durante a Alta Idade Média, cujo apogeu coincidiu com o governo do Papa Inocêncio III, que ocorreu entre 1198 e 1216. Com efeito, nos primeiros séculos medievais, a Igreja crescera bastante em complexidade e dimensão. A sua estrutura hierárquica complexificou-se e alargou-se. A máquina burocrático-administrativa foi ampliada, como foi substancialmente melhorado o aparelho fiscal, destinado à cobrança de impostos. A essa intensa política de sedimentação do poder da Igreja dá-se comumente o nome de teocracia papal, um programa de ação que foi integralmente subscrito por João XXI, nos curtos meses em que dirigiu a mais importante instituição da cristandade latina na sua época. Uma vez eleito como bispo da Sé Romana, Pedro Hispano tomou para si o nome apostólico de João XXI. A escolha do nome apostólico
Era já, no final do século XIII, uma tradição de enorme simbolismo, tanto como uma prática continuada. Essa escolha continha uma forte carga alegórica, por intermédio do qual o Papa, recém-eleito, prestava uma homenagem expressa a alguém da sua predileção. Fosse um Papa anterior, um santo da sua particular devoção, eventualmente um patrono ou até mesmo um membro influente da própria família. Em qualquer caso, um modelo exemplar de virtudes e de comportamentos que se estabelecia como figura tutelar da sua governação. Motivo de curiosidade é o fato de nunca ter existido um João XX na lista dos papas católicos. A razão para esse lapso foi uma contabilização mal feita da responsabilidade de Martim Polônio, um dominicano contemporâneo de Pedro Hispano, de origens eslavas que chegou a ser muito apreciado como pregador e canonista. Os vários relatos que se encontram em crônicas e anais acerca da morte de Pedro Hispano em maio de 1277 coincidem no essencial. Com ligeiras diferenças de tom ou de pormenor, as versões estabelecem como causa da morte a queda de uma divisão residencial do Palácio Apostólico de Viterbo, onde o Papa habitava. Alguns autores procuraram servir-se das próprias circunstâncias da morte de Pedro Hispano como uma prova do seu caráter malévolo. Assim, a sua morte, causada por um esmagamento, resultante da derrocada de uma ala do Palácio de Viterbo, que o próprio mandara erguer, foi apresentada em diversas ocasiões como um castigo divino, e por vários motivos, uns mais caricaturais do que outros, desde a prática de magia nos desregramentos de conduta, passando pelo laxismo no governo eclesiástico e por um suposto pretensionismo apontado como causa direta da sua morte. Costumava-se dizer que João XXI olhara para si mesmo no próprio espelho e para todos rira orgulhosamente em triunfo. E então a câmara cedera sobre si, tendo ficado esmagado entre a madeira e as pedras, morrendo 6 dias depois. Diziam ainda que o Papa acreditava ter muitos anos de vida pela frente, que muitas vezes o afirmara. Arrogância que acabara por lhe custar a vida, pois essa era uma decisão que estava nas mãos de Deus, e não nas suas. Falando especificamente do seu papado, João XXI envolveu-se de imediato numa intensa atividade executiva e legislativa, como se pode conferir da leitura do registro oficial dos seus diplomas, conhecidos por regesta. As regestas papais começaram por ser cópias das cartas papais e de outros documentos oficiais. Nos breves 8 meses em que foi incontestavelmente a figura mais importante da cristandade, o Papa português elaborou uma significativa produção diplomática, materializada nesses registros oficiais, que ultrapassou a centena de bulas e de cartas apostólicas. É esse corpo documental que permite perceber as principais orientações políticas que pretendia desenvolver, que se podem resumir na defesa da supremacia religiosa e política do Papa no interior da cristandade, além de no desejo de unidade entre as igrejas de Roma e de Constantinopla. Além disso, seu papado se caracterizou na luta contra o inimigo de fé, o Islã, bem como no combate às heterodoxias doutrinais e aos desvios da fé, como aconteceu na famosa disputa entre averroístas e agostinianos, que dividiu a famosa Universidade de Paris. No plano político, assim que chegou ao pontificado, teve de atuar em várias frentes para tentar colocar um fim a vários dos problemas que herdara. Desde logo, conciliar os reis de França e de Castela-Leão, respectivamente Filipe III e Afonso X, em luta pelo controle da área de Navarra. Depois, sanar a questão do título de imperador dos romanos, reivindicado por Carlos de Anjou, rei da Sicília, e por Rodolfo de Habsburgo, imperador do Sacro Império Germânico. Ao mesmo tempo, ele tinha que sufocar a turbulência que pairava na área itálica e que agitava as comunas rivais, como Perúdia e Assis, mas que também afetava as relações das comunas com o papado. Finalmente, deveria repor a autoridade da Igreja perante a desobediência de reis em conflito aberto com alguns setores da Igreja, como sucedia no caso português com Afonso III. Mas quem era de fato Pedro Julião e como ele chegou ao topo da hierarquia política e religiosa no seu tempo? Sabe-se, na verdade, pouco do seu percurso,
do que é possível reconstituir o futuro Papa João XXI, teria ele nascido no início do século XIII, em data incerta, que a tradição situa no intervalo entre os anos 10 e 20, mas que a crítica histórica vai aproximando gradualmente no início da primeira década. É provável que tenha nascido em Lisboa, embora haja hipóteses alternativas, se bem que pouco fundamentadas, que o dão como natural de Coimbra. Sobre suas origens familiares, sabe-se igualmente muito pouco. Tudo se resume a algumas especulações sobre o nome e profissão de seu pai, que era provavelmente um médico, de nome próprio Julião. Em relação aos seus estudos, foi na sede de Lisboa e na escola capitular que provavelmente Pedro Julião passou seus primeiros anos. Primeiros anos que foram cumpridos com grande sucesso, tendo sido enviado para a Universidade de Paris para concluir estudos mais avançados. Muito mais claro é o serviço que prestou no quadro da igreja. Sabe-se que Pedro Julião recebeu vários benefícios eclesiásticos, apesar das disposições que, no período, procuravam limitar os fenômenos da acumulação, para evitar a apropriação de cargos e de rendimentos por parte dos beneficiários. Percorreu quase todo o cursus honorum na igreja em seu tempo. Foi cônego, mestre-escola, arcediago e deão. Também foi conselheiro régio. Além disso, desempenhou funções a mando de Inocêncio V, na condição de comissário do Papa, até alcançar finalmente a posição de cardeal-bispo de Tuscolo, na Itália, lugar que só abandonou para assumir o papado. Sua trajetória também pode ser caracterizada como uma grande desenvoltura com que se moveu nos círculos de poder, designadamente junto da corte régia e, em particular, da Santa Sé, tendo sucesso ao lado do rei Afonso III de Portugal, aquele com quem divergiria mais tarde. No geral, tratou-se de um percurso diferenciado e bastante sólido, que o capacitou para a carreira bem-sucedida que desenvolveu junto da Cúria Romana. Primeiro como cardeal, depois como sumo pontífice. E aí, gostaram do vídeo? Já conheciam a história do Papa português? Então, deixa seu comentário, deixa um like, compartilha o vídeo e ajuda a gente nessa longa trajetória. Fiquem com Deus e até a próxima.